Olá pessoal, meu nome é Eliel, eu sou desenvolvedor Scriptcase. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar a aplicação Report PDF para criar um recibo dinâmico. É um prazer fazer esse conteúdo aqui para nossa comunidade, então se você acha útil esse conteúdo, já deixa o seu like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Este aqui é o exemplo que a gente vai aplicar no vídeo de hoje. A gente tem uma lista de pagamentos e a partir dessas informações a gente vai gerar o recibo de pagamento utilizando o Report PDF. Vamos a um exemplo aqui. Vocês podem observar que ele vai capturar aqui automaticamente o logotipo da empresa, vai informar os dados da empresa aqui, endereço, telefone, CNPJ. Aqui a gente tem a palavra recibo, né? Logo abaixo o número do recibo com o ano. No caso aqui eu utilizei o ID do pagamento e o número da via. A gente tem o valor destacado e aqui nesse texto a gente concatenou aqui todas as informações do recibo. O nome do pagador, o CPF, valor por extenso e a discriminação, né, do que foi feito, do que se refere esse pagamento. A gente tem também a data do pagamento e o nome e o CNPJ ou CPF da pessoa que vai assinar este recibo de pagamento. Um recurso interessante também que a gente aplicou aqui no sistema, baseado no vídeo que o Haroldo tinha feito há um tempo atrás, é a opção de marcar para imprimir ou não o cabeçalho, que é aquele logotipo e os dados da empresa. E também a gente tem aqui o número de vias, a gente pode escolher se a gente quer imprimir uma ou duas vias do recibo. Se eu colocar uma, ele vai gerar só uma. Observe, esse recibo vem sem um cabeçalho e somente uma via. Logo abaixo aqui a gente não tem a segunda via. Outra informação importante também, aqui no recibo, quando a gente marca aqui exibir o cabeçalho, ele vai utilizar o logotipo que a gente cadastrou na tabela de empresas lá. A gente pode cadastrar o campo do tipo imagem, a gente faz o upload da imagem e a gente vai usar a mesma imagem aqui no recibo. Eu sei que isso é um pouquinho mais complexo para quem nunca fez manipulação de imagem no Scriptcase, e neste vídeo você vai conseguir fazer esse processo aí e vai aplicar nos seus projetos aí de forma bem simples e direta. A aplicação de Report PDF ela é bastante flexível e ela te permite utilizar tanto através da interface aqui, onde você pode definir os campos, né, as células, a posição aqui de forma visual, que você define o X e o Y de cada célula, onde ele deve ficar, ou você pode trabalhar diretamente dentro do código. E nesse exemplo de hoje a gente vai utilizar o código, onde a gente vai ter muito mais flexibilidade aplicando, é claro, a biblioteca TC-PDF, que é utilizada para gerar o Report PDF. A aplicação de Report PDF ela tem várias macros já disponíveis que o Scriptcase criou, onde você pode manipular diretamente os dados dentro do PDF. A vantagem de você utilizar o Report PDF é que as configurações do campo, de forma semelhante da consulta, onde você já pode configurar o campo, por exemplo, o CNPJ, só de você marcar o campo como CNPJ, ele já vai formatar para você automaticamente colocando aquela máscara, né, de exibição do CNPJ. Isso é um trabalho a menos que você vai ter. Outro exemplo aqui também que a gente usou do nosso recibo é o valor por extenso. Você teria que criar uma função para gerar esse valor por extenso ou usar uma biblioteca externa e o próprio Scriptcase já tem isso pronto. Então você utilizando o Report PDF, se você marcar o número lá para ele exibir por extenso, você não vai ter necessidade de fazer esse trabalho manualmente. Já tem a consulta, o SQL, para ele buscar as informações do banco de dados, de forma semelhante na consulta também do Scriptcase. A gente tem também a opção de filtro, que você pode abrir o filtro antes de ir para o PDF. E você tem todas essas funcionalidades que vai facilitar muito o seu desenvolvimento. A aplicação Report PDF ela utiliza a biblioteca TC-PDF, que é uma biblioteca muito usada hoje no mercado para geração de PDF utilizando o PHP. Ela é uma biblioteca bem robusta e tem uma documentação aqui, a gente pode ver aqui neste link, a gente pode deixar o link da documentação aqui para vocês, onde ele vai mostrar aqui os atributos aqui, né, da biblioteca, do objeto PDF.
E logo abaixo aqui você tem todas as funções dessa biblioteca. Então, no nosso caso aqui hoje, eu utilizei as próprias funções do TC PDF, porque a aplicação Report PDF, ela dentro dela lá vai ter o objeto, ela vai manipular o objeto da classe TC PDF. Então a gente vai trabalhar diretamente com as funções dessa biblioteca TC PDF dentro do Script Case, ok? E para facilitar esse processo de desenvolvimento, você pode vir aqui também nos exemplos. A gente tem vários exemplos aqui da biblioteca TC PDF no próprio site dele. Aqui você pode vir aqui do menu exemplos e você vai ter aqui um exemplo aqui de criação de formas geométricas e tudo mais aqui. Você vai ter o PDF aqui em cima exemplificando e logo abaixo você vai ter o código fonte que você vai utilizar para criar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o style aqui, que seria o estilo de linha que está sendo aplicado, estilo 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então aqui, logo abaixo, você vai ver que ele vai criar as linhas utilizando os estilos aqui, ó, style, style 2, style 3. Então você pode seguir esses exemplos aqui da TC PDF, você vai conseguir criar suas aplicações aí, criar soluções que você vai precisar dentro do Script Case, resolvendo todos os problemas aí. No nosso caso aqui do recibo, a gente vai usar vários recursos aqui e você pode também incrementar outros exemplos nos seus projetos aí. Para esse exemplo que a gente vai criar hoje, eu criei um banco de dados com essa seguinte estrutura. A gente vai ter apenas 3 tabelas, o mínimo aqui que é a tabela de empresa, onde eu vou ter todos os dados da empresa aqui, nome da empresa, CPF, CNPJ, logradouro, número, complemento, endereço completo, né? Telefone, e-mail e logo. Observe que aqui o logo a gente está usando o varchar aqui para salvar apenas o nome do arquivo. Aqui a gente vai ter a tabela de cliente primeiro, né? Onde eu vou ter somente o nome do CPF e CNPJ do cliente. É claro que na sua tabela aí, provavelmente você vai ter mais informações sobre o cliente. Mas para efeitos didáticos eu criei somente esses 3 campos na tabela de cliente desse exemplo aqui. E a gente tem também a tabela de pagamento que vai fazer a ligação aqui entre empresa e cliente. Onde eu vou ter o ID da empresa, o ID do cliente, a data do pagamento, o valor, a descrição do pagamento, o número de vias que vai ser impresso esse recibo de pagamento e se eu quero ou não o cabeçalho. Os dois aqui eu coloquei o timeint para servir apenas como uma flag, né, para ligar ou desligar. No caso aqui, o número de vias vai ser o número mesmo, 1 ou 2. Nós vamos então criar aqui no Script Case o nosso projeto e criar as nossas aplicações iniciais. Nessa etapa a gente configura a nossa conexão com o banco de dados. A gente vai usar o idioma padrão aqui mesmo, Português Brasil, e o cassete UTF-8. Aqui a gente pode escolher o tema que a gente vai utilizar no nosso projeto. Prontinho, nosso projeto está criado, mas antes de ir para a criação das aplicações, eu vou criar o dicionário de dados e vou fazer a configuração dos idiomas para que quando a gente criar as aplicações já vem tudo configurado certinho. Aqui em dicionário de dados a gente vai criar um novo dicionário de dados. Deixando a opção de usar o esquema antes da tabela, utilizando a mesma conexão aqui e associar o repositório com a conexão. As tabelas que ele encontrou na nossa base de dados, cliente, empresa, pagamento e a view.
Eu vou marcar somente as tabelas e vou pedir aqui para ele gerar índices nos arquivos de idioma com os labels dos campos da tabela. Ele vai fazer esse processo aqui. Prontinho. Antes de dar sequência, a gente vai fazer uma configuração aqui para que quando a gente criar as nossas aplicações, elas já venham configuradas automaticamente. Por exemplo, aqui onde eu tenho CLI CPF CNPJ, eu vou marcar esse campo do tipo CPF e CNPJ. De forma semelhante aqui na empresa também, eu tenho CPF CNPJ. A gente tem um campo do tipo CEP. Esse aqui que é o tipo e-mail. E o último aqui que é imagem arquivo, o que vai salvar o logotipo da empresa. Aqui em pagamento, é um recurso novo do ScriptCase. Você pode observar que ele já faz aqui, já configura a chave estrangeira lá, pegando no campo empresa ID, Pag Emp ID, onde eu indico de qual empresa que é o pagamento. Ele vem aqui na tabela de empresa, pega o campo chave, Emp ID, e o campo de exibição vai ser o Emp nome. Então isso aí de forma automática. A mesma coisa ele faz aqui para o cliente. CLI ID, CLI nome. O Pag valor aqui a gente vai mudar para decimal. Prontinho, nosso dicionário já está configurado. Em traduzir aplicações, eu já fiz aqui a tradução de todos os campos das tabelas. Coloquei o label aqui referente do idioma de português, né? Todas as tabelas já estão configuradas. Sendo assim, agora para criar nossas aplicações, nós vamos usar esse recurso que agiliza muito o processo aqui, que é a criação de aplicações em lote. Eu vou marcar aqui as três tabelas, cliente, empresa e pagamento. Ele vai criar o formulário e a consulta. E automaticamente ele cria a consulta com a ligação para o formulário, ligação do tipo de edição. Vou deixar os próprios nomes que ele sugeriu, e os formulários vou deixar único registro para todos. Todas as nossas 6 aplicações já foram criadas de forma automática pelo ScriptCase. Então esse processo a gente já ganha um tempo grande aqui. E se a gente observar, por exemplo, o formulário aqui de empresa, você já pode ver que os labels ele já trouxe automaticamente do dicionário, e o campo aqui ele já vem com a máscara certinha, tá vendo? Do CNPJ. Eu acabei me esquecendo aqui na tabela de pagamentos de definir o número de casas decimais que o campo valor vai ter. Então aqui ele está com 12 o tamanho, né? E decimais aqui eu vou colocar 2. Vou atualizar. E agora eu marco a tabela de pagamentos aqui no dicionário e mando ele sincronizar as aplicações. Aí aqui eu tenho que marcar a opção de decimal, que ele vai sincronizar duas aplicações, que é o formulário de pagamento e a grid de pagamento, aplicando os decimais. Pode observar que ele colocou aqui automaticamente no meu formulário de pagamento. Vamos começar então agora a criação da nossa aplicação Report PDF, que vai ser o recibo. Nós vou usar a tabela aqui por enquanto. Automaticamente, quando você termina de criar o Report PDF, ele vai deixar aqui do layout padrão a interface onde ele vai adicionar todos os campos. Se eu executar essa tabela, essa aplicação, ele já vai gerar um PDF para a gente aqui. Neste caso, como eu tenho 3 registros de pagamento, ele vai preencher todos os dados aqui de forma automática. Observe que automaticamente aqui os campos aqui de dados ele colocou um, né, que esse aqui é o ID do pagamento, o ID da empresa e o ID do cliente.
mas a gente vê que a data ele já formatou automaticamente aqui para mim como o formato brasileiro, né? Vamos colocando assim. O valor ele já colocou também o valor padrão que a gente usa com as casas decimais certinho. E aqui também é o se vai ter cabeçalho e o número de vias. Aí colocou só o número. Só que a gente não vai utilizar esse formato aqui. Nós vamos usar o padrão através do código aqui. Antes de começar a fazer o código em si, eu vou atualizar o SQL aqui para view. Aqui ele está pegando a tabela de pagamentos, então ele vai pegar a view de pagamentos. A view de pagamento ela simplesmente faz uma ligação entre as tabelas. Ó. Eu tenho campo de pagamento, cliente e empresa aqui. Então ele vai fazer a ligação, o join, né, no SQL dessas três tabelas para trazer todas as informações aqui para mim. Tanto do pagamento quanto do cliente e também da empresa. Aqui embaixo também você pode observar que eu criei dois campos virtuais, digamos assim, né? Onde eu repito aqui campo valor, onde eu vou alterar ele aqui, colocar o nome dele de valor por extenso. E o campo pagdata, data extenso. Esses dois campos vai servir para que eu já utilize a ferramenta do próprio script case para gerar o valor por extenso e a data por extenso, para eu não ter que fazer isso aí via código lá diretamente no código, né, digamos assim. E aqui também eu vou filtrar utilizando uma global aqui, vou deixar só PagID. Eu vou utilizar essa global aqui para filtrar, porque eu quero que apareça esse relatório, esse recibo em PDF somente de um pagamento específico. Eu vou imprimir o recibo para um pagamento apenas. Nós vamos então salvar o nosso SQL aqui. Perfeito. E agora a gente vai configurar os campos da aplicação. Neste campo aqui em especial, o valor extenso, eu vou marcar a opção aqui, exibir o valor por extenso, e aqui a gente pode escolher o tamanho da linha. Se você deixar 0, ele vai quebrar a linha vai adicionar um BR a cada 30 caracteres. Como a gente quer, o próprio PDF que vai fazer a quebra de linha automática, nós vamos marcar aqui e vamos deixar com 1000. Eu acredito que 1000 dá para representar qualquer número que a gente vai colocar aqui. E aqui no campo de exibição da data por extenso, a gente vai desmarcar aqui a opção de configurações regionais e nós vamos usar esse formato aqui, ó. Agora a gente vai partir aqui para a programação em si, fazendo o nosso código do nosso PDF. Aqui a gente vai vir em interface, nós vamos excluir esses campos aqui. E agora em código, nós vamos fazer o seguinte. A aplicação de report PDF, ela manipula o PDF como um atributo aqui na variável this, que é o próprio objeto, né? O próprio objeto TC-PDF, perdão, o próprio objeto report PDF está aqui nessa variável this. Então, o atributo PDF maiúsculo é um objeto da classe TC-PDF. Se você pegar a documentação da classe TC-PDF, neste exemplo aqui do Multicell, que é um dos recursos que a gente mais usa aqui no TC-PDF, você vai observar que para você criar o PDF, primeiro você cria um objeto
do tipo TC-PDF aqui, ó. Aqui você instancia o objeto, você dá um new nele da classe TC-PDF. E a partir de então você começa a manipular esse PDF através dessa variável que você criou aqui, desse objeto que está na variável aqui, ó. Então você vai ter lá o set creator, set autor e por aí vai. E aqui mais abaixo você utiliza para lançar os textos lá utilizando o multicell. Então dentro do PDF você coloca o atributo, você cria um atributo novo do tipo multicell, ok? No nosso caso aqui, no script case, ele vai aquele objeto TC-PDF vai estar aqui nesse atributo aqui. O que a gente vai fazer? Só para facilitar o processo aqui, não ter que ficar digitando this toda hora, eu vou criar uma variável PDF que vai receber esse objeto aqui que está dentro da variável this PDF. Então, eu vou manipular esse PDF a partir dessa variável a partir de agora, ok? Então, é só para facilitar o processo aqui que eu criei essa variável aqui para receber o objeto do tipo TC-PDF, da classe TC-PDF. A gente vai colocar aqui também a via, vai receber uma variável via que vai receber 1. E aqui, para fazer a impressão das vias, eu vou usar um do while. O que significa isso aqui? Ele vai executar aqui a impressão das vias enquanto a via for menor ou igual o número de vias que eu setei lá no pagamento. Então, se no pagamento tiver 1, ele vai executar isso somente uma vez. Se tiver 2, ele vai executar 2 vezes. Aqui dentro eu vou fazer a impressão das vias do recibo. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês essa explicação aqui. Então, essa variável via vai servir só para com um controle aqui da impressão das vias. Na sequência aqui, eu vou verificar se vai ser necessário imprimir o cabeçalho, ou seja, se aquele campo lá, cabeçalho, está marcado para que seja impresso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na sequência eu vou fazer a impressão do corpo do recibo aqui. E eu vou fazer aqui também o incremento da via aqui. Uma vez que ele já imprimiu o cabeçalho, imprimiu o corpo do recibo, eu vou incrementar a via para que quando ele girar, a via esteja incrementada. Para controlar se o PDF está sendo impresso na parte superior da página ou na parte inferior, eu vou criar uma variável global aqui. Aqui nos eventos onApplicationInit. Vou marcar essa variável global como uma variável de saída. Uma vez que ele fez a impressão da via, esse código que está aqui nesse campo aqui, código, ele vai ser executado para cada registro do PDF. Cada registro que ele vai recuperar aqui no SQL. Nesse caso a gente vai ter somente um registro, porque a gente filtrou lá o SQL de acordo com o ID do pagamento. Então ele vai executar esse código apenas uma vez. E aqui, quando ele executar a variável global que a gente acabou de criar, eu setei ela aqui como superior, ou seja, ele vai fazer a impressão na parte da folha superior. Sempre ele vai começar na parte superior da folha. Uma vez que ele fez a impressão na parte superior, eu tenho que alternar essa variável, essa global, para a parte inferior.
Então eu vou usar esse código aqui para fazer essa inversão, né, dessa global. Então a parte, ela vai receber aqui esse aqui é um operador ternário que vai fazer esse teste lógico aqui. Se você quiser, pode colocar entre parênteses aqui, só para separar. Então ele vai verificar se a global parte folha for superior. Se for superior, a parte folha vai receber inferior. Se não, ele vai receber superior. Ou seja, se não for superior, automaticamente é inferior, ele recebe superior. É mais complexo falar do que entender, né? Mas, na verdade, ele só vai inverter aqui. Se for superior, passa para inferior. Se for inferior, passa para superior. Ok? Para que ele faça a impressão aqui na parte superior da folha. Aí, quando ele for fazer a impressão da segunda via do recibo, ele, de acordo com essa global, ele vai incrementar o Y para que os dados sejam impressos na parte inferior do papel. Nós vamos criar aqui agora dois métodos que vai representar aqui, ó, o imprimir cabeçalho e o imprimir o corpo do recibo. Isso aqui é só para facilitar o processo, para que o nosso código não fique muito embolado. No imprimir cabeçalho, ele vai receber aqui uma variável que eu vou chamar de PDF. Vai ser o próprio PDF que ele vai receber. E ao invés de passar por valor, eu vou passar por referência. O que significa isso? Quando você passa uma variável por referência, a função vai operar diretamente na variável que você recebeu. Quando você passa uma variável por valor, quando o sistema, quando o PHP vai chamar aquele método, aquela variável que passou como parâmetro, ela permanece intacta. E o método cria uma outra variável. Agora, quando você passa por valor, o método, ou seja, essa função, ela vai manipular a própria variável que foi passada como parâmetro. Então, nós vamos utilizar por referência aqui o PDF. E vamos criar também imprimir corpo. Nós vamos adicionar duas, que vai ser o PDF também, por referência, e a via, que vai ser por valor. Voltando aqui no código, para você chamar as variáveis aqui dentro do report PDF, você vai precisar usar o this aqui, ó. Então agora a gente vai começar a trabalhar na criação dos nossos métodos. Começando aqui no cabeçalho. A primeira coisa que a gente vai fazer é saber a posição do Y, se a gente vai fazer a impressão na parte superior da folha ou na parte inferior. Considerando uma folha A4 que tem 297 milímetros de altura, se for na parte superior, o Y vai começar com 0. Se for na parte inferior, eu vou colocar o Y 148. Então, para isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Criar uma variável y que recebe então, aquela variável nossa que vai servir como uma flag para saber se está na parte superior ou inferior, ela vai informar para a gente. Se ela for igual ao superior, o y vai receber 0. Se não, vai ser 148. Ou seja, ele vai fazer a impressão na segunda parte da folha. Na sequência, a gente vai fazer a impressão do logotipo, que é o arquivo que está lá na tabela, né, de empresa. A gente salvou lá na tabela de empresa. Para isso, a gente vai utilizar o método image do TC-PDF.
Eu vou pegar uma colinha aqui para ficar mais fácil. Mas é o seguinte, os 5 primeiros argumentos dessa função são, primeiro, é o logo, a imagem, né? O X e o Y. O X eu vou colocar com 12. O Y vai ser 12 também. Só que no Y eu sempre vou somar com a variável Y que eu criei lá em cima. Vai ser Y mais 12. Então a posição vai ser 0 mais 12 ou 148 mais 12. Para ficar de forma dinâmica, né? Quando ele for imprimir a segunda via, ele vai imprimir na parte inferior da folha. Na sequência, a gente tem um tipo de arquivo que vai ser impresso. A gente tem que informar ali PNG. É importante, pessoal, que no formulário, que eu não fiz isso só para a gente ganhar tempo, mas quando você vier no seu campo aqui de logotipo, do formulário de empresa, que é o que vai receber onde você vai subir o logotipo de cada empresa, você informa aqui a extensão, ó. Vou colocar aqui 2 megas. Você definiu a extensão que vai ser aceita aqui, somente PNG. Então, se você filtrar dessa forma aqui, o seu recibo aqui, no campo aqui no PDF, ele já vai aceitar somente PNG, ok? Se você quiser trabalhar com outros formatos de imagem, você vai precisar tratar isso aqui quando chegar nesse ponto aqui do código. Na sequência, a gente pode colocar um link aqui, vou deixar em branco. O alinhamento. Então aqui eu coloquei mais alguns argumentos aqui, né? O link eu deixei em branco. Esse alinhamento aqui eu vou mostrar para você no código da função lá na documentação. Aqui a gente tem o resize, que é se o PDF vai redimensionar a imagem. Aqui o DPI, né, pontos por polegada. E aqui o alinhamento horizontal, que eu quero que ela fique alinhada à esquerda. Vamos executar essa aplicação para ver se já está funcionando. Deu um erro 500 aqui, mas eu já imagino o que é. Ele não deve ter encontrado, é porque aqui no código eu chamo a função imprimir corpo, só que como não tem nada nela, o script case não gera. Vou colocar um return aqui, só para ver se sai esse erro. Prontinho, então a imagem do cabeçalho ele já está mostrando aqui para a gente. Em relação à documentação, nessa página aqui, ó, do TC-PDF, Docs, SRC Docs, TC-PDF, classe TC-PDF, você vai ter aqui todas as funções da classe TC-PDF. E aqui a gente está usando a image. Então aqui ele vai ter a sintaxe aqui da classe, a explicação, o que ela faz e tudo. E aqui a gente vai ter todos os parâmetros da função, né? O arquivo, XY, WH, o tipo que a gente falou, né? O link, o alinhamento aqui, ó. Eu coloquei next line, mas poderia ser o T aqui, top, que vai indicar o ponto de alinhamento aqui, né? Próximo da imagem. Aí a gente tem um resize aqui, que é para redimensionar, né? Reduz lá, ó, a imagem para caber e por aí vai. São todos os argumentos que a gente usou, somente até o P-align aqui que eu coloquei para alinhar à esquerda. Mas tem outras opções, inclusive borda, máscara e por aí vai. E essa página aqui, para você trabalhar com PDF, você vai usar sempre essa página aqui. Você pode dar um Ctrl F aqui na função que você quer usar. Por exemplo, eu falei aquela hora, né? Multicell. Aqui, ó, já apareceu já. Ele vai explicar aqui direitinho todos os parâmetros que você tem. E você pode também seguir pelos exemplos aqui, ó. Nós vamos fazer aqui agora esse bloco de texto aqui onde eu tenho os dados da empresa, endereço completo, telefone, e-mail e CNPJ.
Nós vamos vir aqui no cabeçalho. Primeiramente, a gente vai precisar fazer uma montagem, fazer a concatenação de todas essas informações que a gente vai mostrar aqui neste campo aqui, ó. Aqui a gente tem logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP e por aí vai. E eu já explico para você o que foi feito aqui. Na verdade, isso aqui é simples, é simplesmente uma concatenação, onde eu vou ter aqui, começando pelo logradouro, aí eu vou concatenar com a vírgula, concatenando com o número, e assim mais um espaço, complemento, e mais um tracinho aqui, onde eu vou colocar o bairro. E aqui no final eu uso o CHR10, essa função do PHP, para ele quebrar a linha, para que ele passe para a linha de baixo. Aí a cidade, o estado, o CEP vai ficar na linha de baixo. Novamente um CHR10 aqui. E aqui a gente tem telefone, e-mail, e na última linha aqui a gente coloca o CNPJ, a palavra em si, né, com mais o CNPJ. Lembrando, pessoal, que o telefone aqui, ó, você vai precisar tratar ele para ele vir com o formato correto, beleza? Então aqui a gente vai usar esses dados aqui para fazer a impressão. Vou usar aqui uma outra cola aqui, que é a função multicell que eu falei aqui anteriormente, né? Mostrei o exemplo ali. Vou deixar ela dessa forma que vai ficar mais fácil ainda para vocês entenderem quais são os argumentos dentro da função. Então aqui a gente tem o W aqui, a largura o multicell é uma célula múltipla, né? Digamos assim. Eu vou ter a largura da célula aqui, essa medida está em milímetros. Eu vou ter que a altura aqui normalmente ela faz o ajuste automático. Então eu coloquei 5 só de referência. E aqui é o texto. O texto é exatamente essa concatenação que a gente acabou de fazer aqui acima. A gente vai ter aqui a borda. Eu não quero borda nessa célula. A gente vai ter o alinhamento aqui, que eu quero alinhado à direita, right. A gente vai ter o preenchimento. Eu coloquei aqui true para ele preencher. E a gente vai ter também LN. LN é para quebrar a linha. Isso aqui, neste caso, aqui não vai fazer diferença, não. Na sequência, a gente tem X e Y. O X eu coloquei aqui 118. Eu fiz as contas para saber a posição, né? A gente tem 210 de largura da folha 4. 210 menos 80 da largura, menos 12 da margem direita. 118, tá vendo? Então, essa caixinha aqui ela vai começar em 118. E na posição Y ela vai ter 12 de altura mais o Y aqui, né? Se tiver na segunda parte, ele vai acrescentar mais 148. Aqui o reset e o stretch. Se ele vai resetar o H e o stretch. É só a configuração mesmo. Então vamos rodar aqui para a gente ver como que vai se comportar isso aqui. Uma coisa interessante aqui que eu não sei exatamente o motivo, mas o PDF ele imprime com o preenchimento preto. Então nós vamos configurar isso aqui no código mesmo, que vai servir para todos. Aqui nós vamos definir no PDF a função set fill color. Nessa função você pode passar o parâmetro, a cor, de 4 formas. Primeiro, em escala de cinza. Segundo, em RGB. E terceiro, CMYK. Eu falei 4, né? Escala de cinza, RGB, CMYK. Salvo engano, tem outra forma também. Depois a gente pode verificar na documentação. Se você quiser usar a escala de cinza, você pode pôr apenas um campo aqui de 0 a 255. Caso você queira CMYK, RGB, aí você cria um array com as posições. Por exemplo, RGB eu poderia colocar 255, 255, 255, que é a cor branca aqui. Mas como eu estou trabalhando, eu quero só o branco e na escala de cinza é suficiente, basta eu informar apenas um parâmetro que ele vai configurar como branco. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Agora já apareceu branco aqui pra gente também.
Nós vamos então modificar essa fonte aqui para Helvética e a gente vai deixar um pouco mais clara do tamanho menor. Aqui no imprimir cabeçalho, a gente vai usar a função aqui você define qual fonte que você quer usar. Na documentação da aplicação, na documentação do TC-PDF, você consegue ver quais as possibilidades. O N aqui significa que essa fonte é normal, não negrito. Em inglês, né? Negrito seria B de bold. E 9 é o tamanho em pontos. E a cor também, a gente vai definir aqui, ó. Nós vamos colocar 130, que numa escala de cinza entre 0 e 255, vai ficar mais ou menos na metade ali. Um cinza ali mais ou menos, para não ficar tão escuro, né? Vocês podem observar que ficou bem mais claro e a fonte foi alterada ali também. Agora a gente já finalizou o cadastro do cabeçalho, a gente vai partir agora para a criação do corpo do nosso recibo. Vamos fazer um teste aqui agora só para ver se a gente marcar duas vias do recibo, ele vai imprimir a segunda via aqui abaixo. Deu um erro aqui, faltou gerar as aplicações aqui. Número de vias, vou colocar duas vias. Perfeito, pessoal. Pode observar que ele já imprimiu 2 cabeçalhos já. Nosso recibo já começou a tomar forma. Agora a gente vai criar o corpo completo aqui. Voltando aqui no imprimir corpo, que é a nossa função que vai gerar o corpo, que eu tinha colocado no return aqui só para preencher. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se esse corpo é na parte superior ou inferior. Da mesma forma que nós fizemos no cabeçalho, a gente vai fazer aqui também no corpo do recibo. Então aqui eu já estou pegando uma cola aqui, eu vou verificar se é a parte superior. Se for a parte superior, eu vou zerar o Y. E eu vou aproveitar que se eu tiver na parte superior, eu quero que ele já imprime aquela linha tracejada aqui, ó. Ele já faça uma linha tracejada aqui acima na posição 148 aqui, que vai servir tanto para cortar o recibo, se for um só, quanto para dividir os dois, né? A gente vai usar a função line aqui do TC-PDF, mas antes aqui eu criei um array aqui que vai ter as configurações da linha que vai ser impresso aqui, o estilo da linha que vai ser impresso aqui. Então aqui eu tenho a largura da linha, cap, join, dash e color. O principal aqui é a largura da linha, que é 0,25 milímetros, né? Então, 1/4 ali de milímetros. O dash aqui, que é o pontilhado. Aqui a gente pode definir o tamanho do traço e o tamanho do espaço. Então, vai ser 15 por 5, ou seja, o espaço entre os tracejados vai ser 1/4 um terço, né, do traço. E a cor, aqui da mesma forma eu usei 150, que é um pouco mais claro, né? Um cinza um pouco mais claro. Aqui no PDF Line a gente tem as posições aqui X e Y do primeiro ponto e X e Y do segundo ponto. É uma linha reta, né? Esse line aqui traça uma linha reta. Então no primeiro ponto aqui ele vai ser no X 3 milímetros da margem da esquerda, no Y 148,5. E o último ponto vai ser 207, ou seja, 3 milímetros a menos da margem direita, que é 210. E a altura, que é o Y, é a mesma coisa, aplicando o estilo aqui. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Perfeito, ele já fez a linha aqui pra gente. Faltou informação importante aqui. Caso não seja a parte superior, o Y vai ser igual a 148.
Agora a gente vai voltar à linha normal, porque senão todos os objetos que tem linha vão utilizar essa configuração aqui. Então aqui eu estou usando uma linha .4, o dash aqui eu coloquei 0, significa que é contínua, e a cor aqui 120, que é um cinza um pouco mais escuro. Essa função aqui, setLineStyle, que vai aplicar essa configuração que a gente colocou aqui para as próximas linhas que vai ser usada. A partir de agora eu vou colar os códigos aqui, que eu tenho uma colinha aqui já. E só para a gente ganhar tempo aqui no desenvolvimento, não ficar muito maçante, eu vou colando os códigos e vou explicando os pontos principais para que vocês possam acompanhar aí. Na sequência aqui, a gente vai imprimir a palavra recibo e o número do recibo logo abaixo. Então aqui a gente tem, a primeira coisa que a gente fez, mudar a fonte para Courrier, para ficar largura padrão, né? Tamanho padrão a fonte, a cor para 40, quase preto, né? Um pouco mais claro, porque eu não quis colocar totalmente preto. Aí aqui a gente usa Multicell, que é a função do TC-PDF que imprime o texto dentro da célula, né? Então aqui, a primeira argumento aqui eu coloquei um comentário aqui à direita para ficar mais fácil de entender quais são os argumentos, os parâmetros da função aqui. Então a gente tem aqui 50 indicando que é a largura, né? 5 é a altura, que na verdade ela é variável. Aí a gente tem borda 0, ou seja, sem borda. O alinhamento centralizado. Aí aqui preenchimento tá verdadeiro aqui, apesar que tá com branco, né? E LN, que é quebra de linha 1. Aí a gente tem aqui o X e o Y. O X na posição 34, né? E o Y 32. E a gente vai ter aqui o reset, que é para resetar o H, né? A gente pode deixar padrão. E o stretch aqui é uma opção da letra esticar. Eu coloquei 2 aqui, ó. Se a gente colocar... Eu vou colocar 0 aqui só para você ver a diferença que acontece. É para a letra dar aquela esticadinha nela, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Aqui, ó, pode observar que esse recibo aqui ele tá mais magrinho do que esse outro aqui, ó. Esse aqui tá um pouco mais achatado, ó, mais esticado horizontalmente. Por quê? Eu usei o stretch ali. O stretch, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar o texto à largura que eu especifiquei aqui, ó, os 50. Logo abaixo aqui, a gente faz uma string aqui, né, número do recibo, onde ele vai concatenar, a gente vai concatenar o texto, número, 2 pontos, mais a data. No caso aqui, a data Y, ele pega só o ano da data do pagamento. Então o que acontece? Esse str2time converte a data do pagamento num objeto do tipo timestamp no PHP, e a função date extrai o ano dessa data, ok? Aí concatena com a barra o PagID. E aqui no final a gente coloca a via também do recibo que vem aqui no parâmetro da função. Logo abaixo aqui, a outra configuração aqui a gente só está criando um string, né, para aplicar nesse multicell aqui. A gente tem a fonte Courrier negrito, só que agora o tamanho é 8. No recibo estava 24, aqui agora está 8. A cor do texto está um pouco mais clara, porque aqui estava 40. Lembrando que 0 é preto, 255 é branco. Então 40 está mais próximo do preto do que 80. É cinza também, mas é um pouco mais claro. E aqui o multicell para imprimir esse número do recibo. Então na posição 93, na largura 93, 5 de altura. Aqui vai ter as bordas, as configurações. O X 12 e o Y 42 aqui. Ele vai fazer a impressão. Nesse caso aqui o stretch, que a gente usou anteriormente, aqui, tá 0, né? Para ele ficar padronizado. Então aqui ele já fez a impressão da palavra recibo e o número do recibo logo abaixo. Agora a gente vai fazer o número destacado, o valor do recibo destacado à direita. Nós vamos fazer essa caixinha aqui, ó, com o valor do recibo, inclusive com o R cifrão ali.
Então a gente tem aqui, primeiramente, a fonte novamente, né? Courrier negrito tamanho 20. A cor do texto 40. E aqui a gente vai ter duas configurações novas. O padding e a margem aqui de 1 milímetro dentro da caixa ali. Aqui o preenchimento 199. Lembrando, 0 é preto, 255 branco. Então 199 é quase branco. Um cinza bem claro, né? Digamos assim. Multicell aqui que vai fazer tanto a impressão do texto quanto a caixinha, né? Então a gente tem aqui largura e altura, a borda a gente marcou com 1, o alinhamento centralizado, o preenchimento verdadeiro aqui, né, que a gente definiu ali, a cor do preenchimento, e aqui a gente tem o X e o Y e o restante é padrão, né? Vamos verificar aqui a alteração. Perfeito, tá faltando o símbolo de moeda aqui, né? Vamos fazer a configuração aqui no campo pague valor. Eu coloquei decimal, mas teria que ter colocado moeda. Formato monetário, 2 casas decimais, vamos ver. Perfeito. Na sequência a gente vai colocar aqui também o texto descritivo aqui do recibo. Então aqui, novamente eu faço uma concatenação aqui do texto recebemos, e aqui a gente está usando um recurso especial aqui. A gente está aplicando aqui um HTML, aqui, ó, strong, para deixar o texto em negrito. Então, por exemplo, recebemos de... Aí o nome da pessoa, eu usei também a função do PHP str2app MB, né? Que ela converte o texto em letras maiúsculas, ele fecha o negrito aqui. Aí eu tenho CPF ou CNPJ, novamente abro o negrito, coloco o número do CPF ou CNPJ do cliente. Fecha o negrito. A importância de, o valor também novamente em negrito. E aqui eu tenho o valor por extenso. Esse valor por extenso eu usei o trim aqui porque ele deixa um espacinho no final. E o trim remove espaços extras no final do texto, né? E tabulação e quebra de linhas. Referente a, da mesma forma que MBSTR2Upper, a descrição aqui do pagamento, fechou o negrito, e aqui eu coloco um CHR10 para que ele quebre a linha e o texto, para justificar o texto, ele não ficar com a última linha espichada, né? Então aqui a gente definiu a fonte Courrier, normal, tamanho 13. A gente tem a cor do texto 40, que é um quase preto, né? As células aqui, como eu tinha configurado aqui em cima, no TC PDF, pessoal, é o seguinte: se você faz uma configuração, ele vai herdando essa configuração nos outros elementos que você vai adicionando no seu PDF. Então a gente definiu aqui o padding, a margem. Se você não resetar ela novamente, ele continua utilizando o anterior. Isso aconteceu lá na linha tracejada, né? Eu começo a imprimir na linha tracejada. Aí, se eu não zerar ela aqui de novo, aqui, ó, coloquei a linha tracejada. Se eu não zerar ela de novo, todos esses elementos que tem linha ficarão usando essa linha tracejada. Aqui a cor de preenchimento branco. Aqui a gente tem uma opção também interessante, ó, que é o Height Ratio, que é a altura da linha, o Line Height, né, no CSS. O Line Height aqui você altera com essa função aqui no TC PDF. E aqui, finalmente, a Multicell. Observe que agora o texto aqui eu joguei como HTML. O TC PDF também tem essa função de imprimir um HTML. Inclusive você pode pegar o endereço de uma página, jogar como HTML para ele gerar o PDF a partir daquele código HTML. Só que lembrando o seguinte, não são todas as tags HTML que ele consegue interpretar, mas só as básicas. Então, para colocar em negrito aqui, a melhor forma que você tem de fazer é utilizando HTML aqui e lançando aqui no Multicell, informando que você está usando HTML. Então, aqui a gente tem as opções iguais. Aqui eu acrescentei aqui
Depois do stretch, eu acrescentei um true que significa is HTML, ou seja, estou indicando que esse texto aqui é um HTML e ele deve interpretar dessa forma. Vamos verificar aqui esse resultado. Observe, perfeito. Ele preencheu aqui o nome, o CPF, o valor por extenso e a descrição aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo aqui direto porque eu já tinha feito o projeto anteriormente, né? Mas você vai precisar ter aquele trabalho de ficar testando, coloca uma largura, medida. No exemplo do vídeo do Haroldo, ele faz um papel, né, e vai colocando as medidas para se guiar. E você pode fazer dessa forma também, para você não perder tanto tempo, né? No meu caso aqui, como eu já tenho o exemplo pronto, eu só peguei aqui, só estou copiando e colando para facilitar, mas eu quebrei muita cabeça em cima aqui para achar os pontos exatos, o tamanho, a altura da linha, a largura, tudo certinho, deu muito mais trabalho, tá bom? Vamos acrescentar aqui agora então a cidade e a data, só o finalzinho do nosso... Tá faltando só a cidade e a data aqui, e a assinatura, a linha e a assinatura aqui do recibo. Já vou colar os dois de uma vez que eu já explico tudo no atacado aqui. Então aqui eu tenho a variável cidade e data, onde eu pego a empresa, né, a cidade da empresa, e a data extenso, que é a data do pagamento, que é esse campo que eu criei aqui baseado na data do pagamento. Então aqui eu estou concatenando os dois novamente, com uma vírgula aqui no meio, um ponto final, no fim, né? E aqui eu usei multicell novamente, para colocar a largura 166,5. Aqui ele está alinhado à direita, né? O alinhamento. Posição 22 à esquerda, Y mais 110, que é a posição vertical, né? 110 de altura. E o restante das opções são padrão aqui, para ele imprimir o texto cidade, vírgula, data. Aqui a gente usou o line para fazer a impressão da linha. Então ele vai ter aqui o X55, Y 130 e até o X155 e o Y130 também, porque a linha fica na horizontal com a borda indicando que ele vai ter borda, né? E aqui a altura da linha, novamente eu zerei aqui para 1.1 para ele ficar mais juntinho. Aí eu faço a concatenação aqui novamente do nome da empresa, uma quebra de linha e o CPF, o CNPJ, né, da empresa. Então a gente vai ter aqui um multicell para imprimir lá embaixo a área de assinatura, né? Da mesma forma, centralizado aqui, X, posição 22 e o Y 131. Então aqui nosso recibo está praticamente pronto. Vamos verificar. Prontinho, funcionou perfeitamente. A gente está com a data aqui e a cidade e a gente tem a linha de assinatura aqui. Nosso recibo já está funcionando belezinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos criar aqui na grid de pagamento uma ligação aqui através da barra de ações, um botão de ação, um botão de ligação. Vamos usar aqui uma fonte Awesome. Vamos usar esse PDF aqui. Salvar e configurar a ligação aqui. A gente vai usar o nosso report PDF. Ele vai ter lá o PagID, parte folha. Parte folha é uma variável global interna lá. Eu vou colocar sem valor. E o PagID é o PagID mesmo. Abrir em outra janela. Vou colocar ele à esquerda aqui para ficar igual ao anterior. Vamos ver como que vai ficar a nossa grid de pagamento. Perfeito, colocou o botão aqui, recibo PDF. Ok, esse aqui é o exemplo que a gente estava usando na criação.
Observe que esse aqui já é o logotipo da Lidera Web. O endereço é diferente, os dados aqui são totalmente diferentes e esse só tem uma via, funcionando perfeitamente. Esse é o da NetMake, muito bom, um valorzinho razoável, 95 milhões. Perfeito, pessoal. Eu gostei desse projeto aqui, funcionou bacana e acredito que ele pode ser aplicado em várias situações aí. A gente vai disponibilizar esse projeto para vocês baixarem, a gente vai disponibilizar as aplicações aí e você pode colocar em qualquer projeto seu aí. Vai ser muito simples de você fazer essa transição ali, né? Lembrando que você vai precisar apenas de alguns dados que você já tem no seu sistema aí, faz a sua adaptação e coloca no seu projeto o seu recibo aí, que vai ficar muito profissional aí. Se você quiser fazer outras coisas, no vídeo que o Haroldo fez, ele usou uns retângulos com cantos arredondados e tudo. Eu quis focar mais na aplicação em si, então eu não usei esses recursos. Lembrando que você tem aqui ainda o acesso aos exemplos. Esse aqui são um dos exemplos aqui, né, do TC PDF, do site oficial aqui. Você pode ir navegando entre eles aqui, que você vai ter acesso a todos os exemplos. E você tem também aqui a classe TC PDF completa, onde você vai ter todas as funções aqui detalhadas aqui. Claro que está em inglês, né? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças ou que você vem aqui traduzir para o português que vai te ajudar aí, caso você tenha alguma dificuldade nesse sentido. Mas aqui está bem simples, bem direto para você aplicar aí nos seus projetos recursos específicos do TC PDF. Então a gente tem essa aplicação, o Report PDF, dentro do Script Case, e ele vai te fornecer ali todos os recursos que você tem dentro do TC PDF. Então você tem uma aplicação que vai ter uma flexibilidade de você já usar campos formatados, máscara e tudo mais, e você também vai ter os recursos da biblioteca poderosíssima que é do TC PDF, para você criar os PDFs aí, os relatórios em PDF da forma mais profissional aí, usando todos os recursos que você precisa. Eu fico feliz em poder ajudar você a desenvolver os seus sistemas aí no Script Case. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu encontro você no próximo vídeo. E você pode me encontrar aí no canal ScriptCaser, no YouTube ou no Instagram, ou no site scriptcaser.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.